Oi, pessoal. Eu sou a Vanessa, coordenadora dos projetos de desenvolvimento da produção aqui da Prio. E esse aqui é o PrioCast. Nossa intenção aqui é falar sem firulas sobre como a gente cresceu, o que a gente espera das pessoas que trabalham com a gente, que querem trabalhar com a gente. Então, se você é uma pessoa que curte desafios, não tem medo de trabalho, acho que isso é importante dizer, se liga aí com a gente, que a gente vai passar um briefing de como é trabalhar na Prio. Estou aqui hoje com nosso gerente de postos de subsídio, Ian Calvi, com o nosso diretor de operações, Francisco Francilmar. Nossa intenção hoje é... O que a gente vai falar para o time aí, Francilmar? Bom, vamos tentar abrir o máximo de informações, ser o mais transparente possível para traduzir como é que é a nossa realidade, para sair para quem está acompanhando, ver como é que é o nosso dia a dia, como é que a gente vem evoluindo e o que é preciso, qual o espírito, o comportamento para trabalhar aqui na Prio. Jean, sem firulas hoje? Sem firulas, vamos ser totalmente transparente. Legal. Então, acho que é bacana a gente falar da evolução dos nossos projetos e como que, de alguma forma, isso fez com que a gente necessitasse de um desenvolvimento também do nosso time. Então, quando a gente olha para a Prio de 2015, operando poços em completação seca na nossa plataforma fixa de polvo, só um ativo com projetos pouco complexos, e depois com a aquisição de novos campos, já com a necessidade de infraestrutura submarina, poços em lâmina d'água profunda, a gente vê uma necessidade de desenvolvimento também do time para acompanhar o crescimento e a complexidade dos nossos projetos. Como que vocês veem isso? Eu acho, de uma maneira muito saudável, a companhia ela vem crescendo passo a passo, degrau por degrau. A gente começou realmente no ambiente offshore de uma das maneiras mais simples que tem. Devagarzinho ao longo dos anos, a gente foi aumentando essa complexidade. Isso deu tempo, né, no limite, que a equipe ou as equipes, as áreas fossem ganhando competência técnica, capacidade de realização, adquirindo novos conhecimentos, criando novas áreas que a gente não tinha aqui dentro. Isso vem acontecendo, nós ainda estamos vivenciando esse processo 10 anos depois, e eu acredito que isso vai ser verdade ainda por um bom tempo, né? A gente vai cada vez mais para ambientes mais novos, que a gente já está aumentando a complexidade e o volume da operação da companhia. Para isso, precisa que todos nós que trabalhamos aqui dentro estejamos alertas, atentos a esses movimentos e entender que isso faz parte do processo. Legal. Eu acho que é legal a gente falar aqui que a gente se intitula, né, uma operadora de campos maduros. Jean, o que você acha que como é diferente fazer projetos em campos maduros? Assim, quais são os desafios e qual o mindset que as pessoas que trabalham em projetos de campos maduros têm que ter? Bom, Vanessa, eu acho que o campo maduro ele é uma escola, né? Ele já tem uma história, tem um legado de anos de produção, tem muita informação que é gerada, e quando a gente assume um campo que já está produzindo, a gente tem que ter uma mentalidade de quebrar, às vezes, o próprio paradigma do que foi feito no campo. Então, a gente precisa olhar para o campo com sua nova fase, daqui para frente. Eu acho que uma das grandes coisas que a Prio fez e bem legais foi isso, né? Olhar um campo que teve uma história até aquele momento e assumir essa operação com pessoas com a cabeça aberta para entender daqui para frente o que eu preciso para desenvolver esse campo. Então a gente tem uma quebra do campo, uma quebra do paradigma técnica própria dos profissionais que trabalham em operadores de campo maduro e a quebra de paradigma do próprio campo, que tem uma série de características específicas. E não quer dizer que dali para frente tem que ser exatamente igual. Eu acho que essa é uma das nossas fortalezas. A gente olha para esses projetos adaptando eles ao que a gente realmente precisa. A gente não precisa simplesmente copiar e colar e seguir exatamente a mesma receita. A gente pode ajustar, porque a pressão muda, a pressão dos reservatórios mudam, a gente já tem extenso conhecimento do fluido produzido, a questão do BSW vai mudando ao longo do tempo, então a gente tem um histórico de informações muito legal, muito importantes que embasam o nosso desenvolvimento futuro. Então, ter o conhecimento técnico e entender que isso ajuda o futuro do campo é muito importante para campos maduros. E as coisas são muito mais apertadas, né?
O greenfield, quando você desenvolve o campo, você tem a principal margem, né, que é deixada de lucro, é no início. Depois a gente tem que trabalhar muito para redução de custo e operar de forma lean para conseguir gerar lucro para a companhia. Legal, acho que para complementar, a gente fala muito de ser diferente, de pensar diferente, de quebrar paradigmas, e às vezes as pessoas acham que isso é só uma vontade nossa, né? E na verdade é uma forma de sobreviver. Então, quando a gente olha para campos maduros, a gente está procurando formas de fazer diferente, porque a forma anterior de que o campo era operado não era lucrativa mais, não era mais viável. Então, a nossa forma de pensar diferente é uma forma de sobreviver nesse ambiente. Então, acho que a gente, de alguma forma, se auto-intitula, né, inovadores e pensamos diferentes, mas na nossa essência de sobrevivência. E tem outra coisa legal, que a gente adquiriu campos de vários operadores e tem filosofias de desenvolvimento diferentes. Então a gente consegue aprender muito com essas filosofias, porque parte delas deram certo e algumas coisas dentro da filosofia deu errado. Então a gente tem um aprendizado em tempo real do que a gente vai fazer para o futuro. A gente consegue capturar as lições aprendidas dessas operadoras com visões diferentes, operadoras brasileiras, estrangeiras, que têm filosofias de desenvolvimento diferentes. Isso faz com que a gente aprenda muito a como fazer o trabalho, como desenvolver um campo futuramente. Acho que só complementando, e eu acho que é um conceito que tem que ficar muito claro para quem está querendo entender como a filosofia da Prio funciona. Assim, desde o início, a gênese da companhia é tirar projeto do papel, né? Quando a gente começou os primeiros campos, e assim seguiu nos demais, o campo já está em fase avançada de vida, que já não tem mais nenhum projeto que brilha os olhos, né? Então, a princípio, não sai nem do papel. E aí a gente precisa, desde o início, tentar colocar um óleo novo, um olhar novo, para ter esse óleo novo. Isso quer dizer que precisa ter muita criatividade, quer dizer que precisa olhar as coisas como eram feitas antigamente, com outro operador, da forma que era feito antes, e como é que você pode fazer melhor, para viabilizar um projeto que estava assim. Isso vale para os projetos de desenvolvimento e produção, isso vale para manter a operação sendo lucrativa, conseguindo estender e prolongar a vida do campo, e assim vai. Isso requer uma mentalidade curiosa, que ela olhe criticamente o que está sendo feito e o que é que pode ser feito de forma diferente, né? Na técnica, e buscando assim formas melhores de fazer a coisa que gere lucro e que destrave o projeto, que torne o possível. Se a gente lembrar, a gente que está lá desde o início, a Prio nasceu no meio de uma grande crise e que a gente passou algum tempo num limbo de não conseguir fazer projeto, né? Jean lembra bem quando a gente estava lá no início, o povo estava para ser abandonado. Isso se repetiu também nos outros campos, e aí a princípio você olhava, cara, não dá para fazer esse projeto porque o volume de óleo a ser produzido era pouco. E aí os primeiros volumes os primeiros valores de investimento, eles não passavam. E aí agora, como é que a gente adapta isso? Então encontrava uma metodologia diferente, uma forma de fazer diferente, até conseguir encaixar. E aí viabiliza o projeto. A gente deve ter passado uns 2, 3 anos para poder tirar os primeiros projetos realmente da gaveta e fazer com que eles acontecessem, e aí gerava o valor, e aí com isso alimentava, servia de combustível para continuar fazendo projetos. Então, só para ficar claro para todo mundo que esse pensamento inquieto de encontrar forma de criticar é a gênese da Prio. É interessante que a gente passou por essa fase lá no início de Polvo, 2016, 2017, e a gente está chegando nela de novo, né? A gente passou por várias perfurações, e aí encontramos óleo, a empresa foi crescendo e os custos foram aumentando, e agora os prêmios estão menores, e agora a gente está exatamente no ponto que a gente estava lá atrás. Se reinventar para destravar novos projetos. Então é um ciclo que nunca acaba, né? A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Isso é um bom ponto, viu, Jean? Então, assim, não é uma questão de que a Prio, ela sabe o que fazer e ela é dona da verdade porque ela faz alguma coisa diferente da outra operadora. Não. O Campo de Polvo é um bom exemplo disso. A gente fez reflexões que o que a gente fazia de estratégia lá em 18, 19 já não funciona mais. Porque aquele tipo de projeto que tinha aquele retorno já não é mais viável. Aí agora a gente tem que encontrar uma nova forma de fazer. É isso que a gente está tentando implementar agora, né? É quase como se fosse a terceira onda de desenvolvimento, de redesenvolvimento de polvo, para permanecer, né, aumentando a produção e dando mais vida para o campo, mesmo passado de 10 anos.
Ou seja, a nossa vida depende da gente olhar e reolhar como é que a gente está fazendo as coisas para saber se está ficando em pé, se está sendo uma coisa que gera valor ou não. Acho que era isso que eu queria puxar agora, para a gente falar um pouco sobre os ciclos de redesenvolvimento. Porque talvez a gente traga que uma primeira onda de aumento de fator de recuperação e de sobrevivência do campo é mais fácil, mas a gente está observando que a cada ciclo de revitalização a gente tem projetos mais desafiadores, projetos mais complexos, talvez com retorno menor, né, com prêmio menor. Em que momento vocês enxergam essa virada? A gente está indo para a terceira onda de redesenvolvimento de frade. A gente está cada vez mais forte no Near Field Exploration. Como vocês enxergam esses ciclos de redesenvolvimento aumentando a complexidade e o desafio dos projetos? Eu acho que a gente tem uma forma, aprofundando um pouco mais o que a gente falou aqui sobre viabilizar projetos, né? Então, que a gente tem nossa receita. A gente sempre briga na parte comercial, né, por custo, para adequar o custo ao projeto. Então a gente trabalha muito perto dos fornecedores para que a gente tenha uma relação de ganha-ganha. Fornecedores, eles são super importantes na nossa execução de projetos. Eles têm um peso muito grande. Então, estar conectado, integrado com os fornecedores para que eles entendam os projetos e consigam entregar exatamente o que a gente precisa, nem menos nem mais. E aí tem um custo ajustado. Ajustar o projeto a exatamente o que a gente precisa, não ter um projeto, né, no desenho do projeto, no design, ter um projeto talvez não muito conservador nem muito ousado, ter um projeto certo. E ter as pessoas com conhecimento técnico e com atitude ajuda a gente a sempre voltar ao início do nosso ciclo, que é buscar a melhor condição para o projeto. Então, o conhecimento técnico nessa equação é como se fosse o GPS. E a atitude é como se fosse um motor. Então, a gente tenta trazer pessoas, que eu acho que é o que a gente fala da PRIO todo dia, que é o mais importante da companhia, são as pessoas com conhecimento técnico, que ajudam a guiar para onde a gente vai. Então, aquele detalhe do projeto que gera uma redução vem desse conhecimento técnico e a atitude das pessoas, que basicamente é o motor, é o que empurra. Se a gente bobear um pouco no conhecimento, a gente der um vacilo, o motor vai empurrar, a gente vai conseguir entregar. Então, acho que a junção dessas duas características ajuda a gente a enfrentar esses novos desafios. Esses desafios que eles vão acontecer de novo, e de novo, e de novo, é um ciclo que não vai acabar. E a indústria, ela também tem ciclos, o preço vai aumentar do mesmo produto, vai ter o ciclo de alta, e a gente vai brigar na PRIO para a gente conseguir ajustar e chegar no que a gente quer. Vai desenvolver novos fornecedores, a gente busca muito isso o tempo inteiro, para que a gente nunca fique preso nessa alta de custo de projeto com o mesmo fornecedor. Então a gente sempre está ciclando, tentando buscar formas de fazer a mesma coisa de jeitos diferentes. Acho que colocando de uma outra forma aqui, quem trabalha nesse ambiente que a PRIO decidiu atuar em campos maduros e explorar a área ao redor dos campos para aproveitar as unidades que a gente já tem, ela por natureza é um ambiente difícil. Por natureza, o campo, quando ele já está em fase madura de produção, no dia seguinte ele produz menos do que o dia anterior. Então, e o projeto seguinte ele vai ser menos atrativo do que o projeto anterior, né? Você sempre vai do melhor projeto para o menor. Então, existe uma necessidade intrínseca ao tipo de atividade que ela vai exigir mais da gente. Então, por isso que a questão da mentalidade e por isso que é uma coisa que alimenta muita gente a gente meio que está na sinuca, né? Ou como se estivesse jogando xadrez, está em xeque ali, vez por outra. Então, assim, tá chegando no limite da produção, tá chegando a situação que o projeto está passando. E a gente é estimulado a isso, a encontrar alternativas. E aí, quando a gente consegue encontrar essas alternativas, é que a gente tem nossas vitórias. Então, cara, destravei um projeto que não estava andando. Opa, com isso eu vou dar um aumento de produção de X%, com isso vai dar uma sobrevida de Y, ganho tempo para fazer outra coisa. Então, a nossa vida acaba sendo uma batalha contra o tempo para viabilizar as coisas. Então, isso
requer uma mentalidade muito consciente, muito serena do ambiente que nós estamos inseridos, e aí, obviamente, eu vou correr atrás de usar a criatividade, vou provocar, vou construir as parcerias com fornecedores, com toda a cadeia de fornecimento, na verdade, e agentes, para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem. Vamos fazer como se fosse um ping-pong. A gente faz... Cada um fala um comportamento que acha... Um comportamento ou uma virtude que acha imprescindível para quem quer trabalhar nos projetos da Prio. Posso começar? Pode. Olha, para mim, o comportamento principal, eu vou falar de 2. Para mim é dinamismo e adaptabilidade. Acho que se você quiser trabalhar na Prio e você não gosta de mudanças, ou você reage mal a mudanças, acho que não dá para trabalhar na Prio. Porque a gente fala que aqui é o dinamismo verdadeiro. Todo dia vai mudar, e todo dia vai mudar não porque a gente gosta de mudar, é porque a gente já falou aqui, o ambiente é desafiador, a gente tá atrás de sonhos muito grandes, e muitas vezes a gente precisa mudar o plano 2, 3, 4 vezes para chegar na viabilidade que a gente precisa, para chegar no resultado que a gente precisa, para encaixar com o momento de mercado, para encaixar com o momento do fornecedor. Então, acho que talvez seja uma das virtudes mais importantes de quem trabalha na Prio, é esse dinamismo verdadeiro, né, que a gente fala, e essa capacidade de se adaptar ao novo plano, que ele vai acontecer muitas vezes até a gente atingir o objetivo. Acho que para complementar a virtude de dinamismo e adaptabilidade, a gente tem que ter pragmatismo. Quando a gente muda e a gente vai mudar, a gente carrega junto a responsabilidade de ser pragmático. Então, tudo que a gente for mudar, a gente tem que pensar sempre o quanto custa a mudança, ou por que eu estou mudando, o risco que a mudança traz, e tem que botar em números e tem que sentar e discutir. Isso faz com que a tomada de decisão seja bem feita. Como a gente muda muito, isso se torna essencial. E uma outra virtude é a disciplina. A disciplina, ela ajuda a gente a ter consistência e ter resultado, que é uma das energias mais importantes da companhia, né? É o que nos trouxe até aqui. Então, a disciplina é super importante para quem quer vir para a Prio. Bom, eu complementaria então com, primeiro, serenidade, porque aqui a coisa, digamos que é muito agitada, muda muito, é muito intensa, e muda muito por causa do ambiente que nos impõe muitas coisas, e a gente toma, digamos assim, muitos revés. Então, se você não tiver serenidade, né, a gente tem lições de humildade aqui o tempo inteiro, né? A vida não é fácil, é muito mais passo para trás do que para frente, né? Obviamente o saldo é muito mais positivo, mas a vida ela é dura, não é fácil. No meio de toda a cooperação que a gente tem aqui, é um ambiente super cooperativo, todo mundo quer fazer a coisa acontecer, mas o ambiente nos impõe complicações que necessita de serenidade. E adicionando isso é a resiliência. Então, a convicção, a fé, a certeza que a gente tem no que a gente quer fazer, o propósito que nos guia, nos dá a resiliência de aguentar todos os revés, de todos os tropeços, né, de todas as coisas. Muitas coisas que a gente tenta fazer não dá certo, né, muita ideia, muitas iniciativas ficam pelo caminho e tudo bem. O erro aqui é algo que é aceito, o erro desonesto é abolido, né? A gente não gosta nada disso. Assim, o caráter e ser gente do bem é pré-requisito para estar aqui. Está tudo muito, muito envolvido em trabalhar numa missão muito maior. Então, não tem tempo para coisas negativas, né? Tudo que é politicagem, de conversas, coisas menores, a gente dá muito valor a virtudes fortes assim. Então, resiliência, uma visão muito séria, muito firme do futuro, e para isso a gente aguenta tudo que a gente aguenta aqui, que é bastante coisa, em prol de construir as coisas. E assim a gente vai. Só complementando, se me permite, mas uma terceira, que eu acho que envelopa isso tudo, que é a visão de dono, a ação de dono, né? Atuar realmente como dono. Não é porque eu estou sou responsável por um determinado projeto, determinada tarefa, não é porque é o outro departamento que vai fazer que eu não me importo, né? O projeto é nosso. Então, o projeto é o projeto Prio, é a coisa dar certo. Então,
a bola está quicando, uma tarefa, alguém deixou alguma coisa pendente para fazer, levantar a mão e correr atrás. A gente dá muito valor, né? A gente acha que com isso a pessoa que tem uma visão de dono, ela procura aprender mais, ela procura entender mais o papel do outro. Com isso ela contribui mais positivamente, não é uma coisa negativa, não é ácido, não, é construtivo. E essa visão de dono permite que a pessoa vá adquirindo mais conhecimento, vai enchendo a bagagem, que vai permitir que ela cresça, evolua mais na carreira dela, vai permitir que ela contribua mais no trabalho que ela está fazendo e que defenda a retaguarda, para que uma coisa ruim que está para acontecer não aconteça, né? Em outras empresas que só segue o processo, a gente bate muito nisso. Nós somos uma empresa muito relacional, uma empresa muito focada em pessoas, e os processos existem, mas são mínimos para garantir que as coisas aconteçam. Então, tem empresas que é toda focada em processo, que se você fizer o processo ali, tá tudo certo, mesmo que o resultado seja ruim. Então, aqui não adianta nada você fazer seu trabalho bem se o resultado final é ruim, tá todo mundo ruim. E é assim que a gente vê, isso encaixa muito bem com uma questão de dono, ser dono. Por isso que a gente, além de ser uma coisa, uma frase na parede, a gente tenta fazer isso na prática. Desde o início, a gente estimulou todo mundo a ser dono na prática, você ter ações da companhia, porque aí você sente no bolso e age verdadeiramente, né? Sobre essa questão do senso de dono, eu queria falar um pouco disso, porque existe uma falácia, um paradigma que é verdadeiro, que é que na Prio a gente não só veste a camisa, como a gente sua a camisa. E que na Prio a gente trabalha muito. Por que vocês acham que a gente trabalha muito? Porque a gente nunca escolhe o caminho mais fácil, a gente escolhe o caminho certo. E para viabilizar projeto, para entregar uma operação de um navio de uma forma eficiente, a gente poderia, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Wahoo, a gente poderia ter contratado o EPCI para fazer o projeto. Então você vai lá, contrata uma empresa que vai executar todo o projeto. E a Prio não fez isso. O que a gente fez? A gente foi lá, quebrou o projeto em várias partes e está fazendo isso dentro de casa. Isso faz com que a gente tenha muito mais trabalho. Então tem que suar a camisa de verdade. Então a gente não tem medo de trabalho. Quando a gente está numa bola dividida entre, cara, o que eu faço agora? Eu vou pegar o caminho mais fácil, que às vezes é mais ineficiente, mais caro, ou vou pegar o caminho mais difícil, que é ter mais trabalho interno? E aí eu aprendo, talvez eu faça mais barato, não sempre, e eu incentivo as equipes, eu entrego um resultado mais eficiente. A gente sempre escolhe a segunda opção. E isso traz trabalho para dentro de casa. Então é quase uma decisão, hoje eu acho que muitas pessoas aqui tomam essa decisão quase inconsciente. A gente vai fazer da melhor forma para a companhia. Melhor forma para a companhia. Da melhor forma para o projeto. Acho que isso é muito forte para a gente. Eu acho, dando uma visão um pouco mais ampla do negócio, assim, essa empresa ela foi criada dos escombros de uma outra empresa, né? De uma empresa que deu errado. Muitas coisas a gente começou a embutir na Prio desde o início, que era o que a gente não queria cometer de erro que outras empresas tinham cometido. Dentro desse processo todo, a gente começou a construir esse negócio de dono e na prática, assim, a questão de colocar na balança o que são ações de curto prazo e de longo prazo, o que é fácil e o que é mais difícil, é fundamental. Então, a gente tenta ter uma empresa que todo o nosso projeto, que está atrelado a essa questão de ser dono, que é construir uma empresa para o longo prazo. Nosso sonho é que daqui a 10 anos a companhia seja muito maior do que ela é hoje, que todos nós estejamos numa empresa muito maior. E isso só acontece que se minhas iniciativas, as minhas ações, elas estejam 100% focadas no longo prazo. É claro que o longo prazo é feito de pequenos curto prazo, mas se eu sacrificar, tomar o caminho mais fácil, se eu me preocupar só no bônus do ano, só em proteger o meu nome, só em coisas menores, eu nunca vou conseguir alcançar um longo prazo de um crescimento sustentável. Então, muito da nossa vida se baseia nisso. Curto prazo e longo prazo, é prazer imediato, facilidade imediata, tranquilidade, segurança, sombra e água fresca, ou um caminho mais difícil, mais árduo agora, mas eu vou ter uma coisa mais sólida, mais sustentável, mais forte no futuro. Então, por isso que a gente acaba, resumindo, Vanessa, não é uma escolha fácil, mas é assim que a gente decidiu ser. Então, na Prio, realmente, a gente trabalha bem mais, mas vale a pena.
Boa. Eu escuto muito, eu acho que vou fazer uma análise, acho que as pessoas mais felizes em trabalhar na Prio são as pessoas que valorizam autonomia com responsabilidade. Eu vejo muita gente falando, poxa, eu gosto muito de trabalhar na Prio porque aqui tudo que eu sei, tudo que eu aprendi é visto, tem meu nome no que eu estou entregando. E eu acho que é um pouco disso, é esse intraempreendedorismo que a gente acaba fomentando aqui. A próxima fala, cada um cuidando da sua lojinha, né? E entregando o seu resultado o melhor que puder. E eu acho que toda essa autonomia, senso de dono, intraempreendedorismo que a gente valoriza tanto aqui, é o que traz pra gente também essa questão de que tá todo mundo trabalhando por um objetivo comum. E daí a gente traz essa questão do muito trabalho, do volume de trabalho, mas porque a gente está fazendo algo por nós mesmos, né? Exato. Eu acho que o ponto central quando a gente fala disso passa por um primeiro momento que é querer. Então, se quer participar de um projeto diferente, quer participar de algo realmente grandioso que você influencia e não é só um número dentro de um processo grande, então a gente por inspirar, por sonhar, a gente quis construir uma empresa assim. E assim a gente vem fomentando, a empresa vem crescendo. Mas para isso você precisa ter coragem. O empreendedorismo ele é baseado em criatividade, você ter ideias e você ter coragem de agir. Claro que tentar se proteger para não perder o recurso ali à toa, mas tem que ter ação. A gente fala muito entre feito é melhor do que antes, feito do que perfeito, né? Se você for esperar, quando a gente fala em projeto, é muito disso. Tem lugares, a gente é tentado a desenhar o projeto e fazer todas as avaliações para ter o máximo de segurança possível. Esse máximo de segurança possível é algo, digamos assim, hipotético, né? A gente não vai chegar lá. Então, a gente chega a um mundo, isso vale para projetos, vale para as operações, a gente vale num mundo que, baseado nas melhores informações que a gente tem, a gente toma uma decisão e vamos fazer. Então, antes feito do que esperar indefinidamente, né? Com isso, a gente ganha prazo, a gente ganha custo e campo maduro, o óleo do hoje faz muita diferença se a gente comparar o óleo do amanhã. Então, prazo aqui realmente importa muito. Legal. Somos uma empresa em pleno crescimento, né? Gostamos também de falar isso e é verdade, né? Toda essa nossa trajetória de 10 anos foi marcado por muito crescimento. Crescimento da companhia, crescimento dos nossos resultados. O que vocês acham que é importante para quem quer crescer junto com a Prio? Mais nessa visão de desenvolvimento, de crescimento. Bom, eu acho que tem que se identificar com os nossos valores, obviamente, né? Acho que tem que entender quais os valores a companhia tem. Entender se é isso mesmo que a pessoa quer, se está alinhado aos valores. Eu acho que a pessoa tem que querer evoluir, tem que estudar muito, tem que aprender muito sobre o business que ela está tocando dentro da companhia ou que ela pretende tocar. Então, conheça do seu negócio, conheça do que você vem fazer aqui dentro. Tenha a mente aberta, porque o mercado muda e a Prio muda, a Prio é mutante, muda o tempo inteiro. Os nossos valores são imutáveis, mas a forma com que a gente executa muda, pautada nos valores que nunca mudam. Então, essa adaptabilidade é super importante, como você falou lá no início. Entender que o mercado muda, que a empresa muda, que as equipes mudam, é super importante. Acho que a gente está num momento muito especial da Prio, muito perto de um projeto muito bacana, muito grandioso, que é o projeto de Wahoo, nosso tieback do campo de Wahoo para o FPS Off-Road. A gente também está na iminência do início da operação do campo de Peregrino, que é um sonho bastante antigo. Então, acho que isso vem para reforçar o que a gente está falando aqui sobre desafios grandiosos precisam de uma equipe grandiosa. Então, o que a gente precisa em termos de equipe, em termos do time que está vindo e as pessoas também que querem entrar na Prio para encarar os próximos passos da companhia. A Prio ela tem uma convicção muito clara que nós vamos continuar trabalhando para otimizar os campos maduros, né? Então, isso nos impõe 2 grandes desafios. De um lado, é manter aquelas estruturas, as unidades de produção e todo o sistema que existe ali, de escoamento, subsídio, manter ele em bom funcionamento, com uma boa eficiência operacional. Isso exige
habilidades e conhecimentos técnicos muito específicos de combate à corrosão, de tratamento de superfície, de parte elétrica, de troca de equipamento e obsolescência. A gente não tem como trazer, vou trazer para um estaleiro uma unidade de produção, vou desconectar todos os postos sub-C para fazer um geral. Não tem como fazer. Então, a gente vai ter que adquirir habilidade, a gente já vive isso hoje, né? Como é que eu vou fazer todo o reparo no sistema sub-C que tá degradado, está com problemas? Então, tem uma gama de disciplinas e de áreas que a gente está fortalecendo cada vez mais dentro da companhia, porque muitas das áreas do mundo offshore, ela foi feita para o campo novo. E aí depois faltou energia e conhecimento para dar manutenção, para trocar, para reparar. Então a coisa foi sendo meio que empurrada e hoje a gente tem duas decisões. A fácil, que é conviver com a eficiência baixa, e a difícil, que é, vamos correr para ter uma eficiência alta. Alta para a gente é acima de 95%, né, que é a quantidade de tempo disponível ali para a produção. Então isso vai exigir um esforço, uma capacidade de trabalho nossa muito grande. E a gente vai fazer isso com gente dentro de casa e com a cadeia de fornecedores que vão nos suportar nesse processo. Um outro lado da coisa é continuar na batalha para destravar projetos e trazer óleo novo para dentro de casa. Então, a gente mantém a unidade de produção por mais tempo, né, com uma alta performance, e coloca mais óleo para dentro em projetos que são, né, cada vez menores em termos de retorno de óleo, com custos que vão apertando cada vez mais, ficando mais difícil de fazer na unidade que foi desenhada por uma determinada característica para a produção. Então, isso exige também desafios para a galera de postos, para a galera de sub-C, para a galera que viabiliza o projeto de uma forma geral, para toda a galera de suprimentos, que tem que encontrar fornecedores que não estavam inicialmente mapeados, que é para adaptar e fazer isso de uma forma mais barata, converter os atuais fornecedores que trabalham só no mundo de campos novos, que a gente chama de greenfield, para ver que tem outro mercado, porque tem um outro volume de trabalho nos campos offshore. Então, tem um trabalho gigante que acaba permeando toda a organização, né? Da decisão estratégica da diretoria aos estagiários. E eu acho também, Francimar, que todo mundo que está na PRIO hoje, que já trabalha na companhia, tem que ter um papel de embaixador da nossa cultura. Está vindo muita gente nova para dentro da companhia, e está vindo muitos fornecedores. Então, nossa base de número de pessoas vai aumentar muito com a entrada de peregrino e agora com a execução do projeto de Guarru. Então, entender que é importante que se comporte como embaixador da cultura para que as nossas virtudes sejam aplicadas de fato nos projetos e as pessoas entendam cada vez melhor como a gente funciona, eu acho que é super importante. Então, esse papel de embaixador é legal e o conhecimento técnico específico para cada projeto. Então, a gente está fazendo um long tie bag. É um conhecimento que a gente está trazendo para dentro de casa agora. Então, todo o processo de fazer o design do projeto, comprar material, fabricar material, mobilizar e agora executar é único. Então, a gente, durante esse processo, está adquirindo muito conhecimento que a gente traz para dentro de casa e futuramente a gente usa ele em outros projetos. Então, esse conhecimento vai ter que ser compartilhado com as pessoas que estão aqui, que entrarem, para que a gente possa desenvolver mais projetos como o de Guarru. Legal. Vamos deixar um recado final para quem quer se candidatar a trabalhar no nosso sonho? Vamos. Bom, começando aqui, eu diria o seguinte, trabalhar na PRIO é uma decisão muito importante e que tem que ter coisas muito claras no coração e na mente de cada um. Nós somos uma empresa de fazedores. A gente gosta de fazer as coisas acontecerem, tem prazer em tirar do papel e tem prazer em provar que projetos que antes não era viável, que alguém dizia que não dava para fazer, que a gente vai lá e mostra que dá para fazer. Então, para isso, por consequência, a gente precisa trabalhar muito mais, precisa adquirir conhecimento que a gente não tem, mas em prol disso a gente tem muita liberdade, autonomia e é cobrada a responsabilidade. Então, para quem gosta de fazer as coisas acontecer, para quem tem mais um espírito de protagonista, que gosta de ter oportunidade de fazer a coisa acontecer, que não busca, isso é muito importante, que não busca ou não ver o sucesso como status,
como somente pelo dinheiro. Tem que ser uma coisa muito maior. A gente fala muito aqui entre ser missionário e mercenário. Então, um cara que está envolvido na missão, se você está trabalhando para destravar os projetos e para entregar, necessariamente você vai ter duas resultantes. Necessariamente você vai aprender muita coisa, você vai evoluir muito como profissional, naturalmente, né? No dia a dia, no ritmo do trabalho que a gente tem aqui, você vai aprender muito mais coisa do que você aprende normalmente, e você vai, invariavelmente, acabar sendo recompensado financeiramente, e você vai dando mais responsabilidade. Mas não é uma troca, sabe? Não é um negócio, não. Se você entrega, você vai crescendo, e por consequência, você vai tendo mais oportunidade, assumindo mais responsabilidade, e a sua remuneração ela só segue. Ou seja, é tudo consequência. Tudo consequência do esforço e do que você sonha em alcançar. Então, se você se encaixa nesse perfil, inquieto, que busca alguma coisa maior, de participar de algo maior, entregar algo que você olhe para trás e perceber que valeu a pena, então aqui é o lugar certo. Se gosta mais de processos, né, de uma coisinha mais controlada, aí aqui é mais complicado. Acho que só para fechar, a gente gosta muito de escrever a nossa cultura em todos os lugares, né? Nas paredes, nos sites, nos portais, em todas as mídias. Eu acho isso muito bacana. Mas o mais importante é a gente viver essas virtudes e aplicá-las no nosso trabalho. Então, viver o inconformismo, a ousadia, todo dia nas ações que a gente faz. E mais do que isso, né? Entregar resultados realmente grandiosos a partir dessas virtudes. Então, quem pode estar de fora, né? Vendo a Prio e toda essa comunicação que a gente faz, precisa estar muito disposto, acho que essa é a palavra, a viver essas virtudes em cada dia do nosso trabalho. Então, a gente espera ter contribuído de alguma forma, sem firulas, para deixar claro como a gente trabalha aqui, e que a gente possa, de alguma forma, ajudar a identificar os nossos futuros colegas de trabalho. Eu tenho mais um pontinho aqui que vale a pena mencionar. Isso vale para geral, isso vale para pessoas que estão saindo da faculdade, né? Ou estão querendo entrar aqui para um primeiro emprego, para quem já é do mercado, ou de outros mercados que estão querendo vir para a nossa área, ou para fornecedores. Acho que o ponto central é o seguinte, assim, trazendo um pouco de contexto, a empresa nasceu, como eu falei antes, né, do que deu de errado. Então, estava ali prestes a quebrar, e aí a gente sonhou em ter uma empresa de alta performance. E aí sair lá daqueles escombros, das cinzas, e onde a gente está hoje, né, uma longa história, uma bela história feita até hoje, a gente olha e tem que ter consciência do seguinte, nós almejamos, nós temos como definição trabalharmos e construirmos uma empresa de alta performance. A alta performance em qualquer lugar, ela requer mais esforço, ela requer mais trabalho para poder obter a alta performance. Se você for para você compara a um atleta, né? Ou, sei lá, se você comparar quem joga futebol ou quem faz qualquer outro esporte e comparar do amador até aquele que vai disputar um mundial, você vê uma diferença de dedicação, de esforço, busca de conhecimento, busca de ganhar o centésimo ou o pontinho a mais no detalhe. É isso que a gente tenta fazer aqui. Então, quando a gente faz qualquer operação nossa, de uma parada programada, a perfuração de um poço, de uma manutenção num gerador de energia, a conexão de um poço submarino, buscar conhecimento técnico para ganhar tempo e dinheiro no detalhe. Isso requer muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e a forma que a gente encontrou de fazer isso acontecer na área de óleo e gás é tendo uma empresa de donos. Então, a coisa ela se encaixa nessa forma. Se você é dono, se você quer trabalhar no grande projeto e tornar essa empresinha que nasceu aqui pequenininha no Brasil, uma das maiores do mundo em termos de performance, tem que estar embarcada no projeto. E isso é o que nos guia, isso é o que nos faz movermos e trabalhar duramente todo dia aqui, né? Legal. Pessoal, se vocês se identificaram com esse papo, deem uma olhada nas vagas que estão abertas nos nossos canais.